Amém, amém. Quem for fiel terá o galardão. Amém, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia, né? Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia a ser fiel, sermos os verdadeiros adoradores que o Senhor busca. E eu estou muito feliz. Olha quem chegou aqui para brilhantar o nosso encontro de hoje. Meu sogro, João Alves, e a minha sogrinha Nise, lá de Recife, coisa boa. Fico muito feliz quando vocês vêm aqui para a nossa reunião. Hoje, quem vai repartir o pão da vida conosco é um grande amigo nosso, uma pessoa que eu gosto muito, um irmão em Cristo, um irmão do coração. É o Francisco, né? E Francisco acumula muitas funções, né, para o reino de Deus, né, Francisco? Tantas aí que seria impossível mencionar todas aqui. Mas o que eu posso dizer é que a gente está diante aqui de um servo de Deus. É uma pessoa que tem a sua vida para honrar e glorificar a Deus na forma que o vento soprar, né? Onde o Espírito mandar. Pregando a palavra de Deus, trabalhando na obra, na missão. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Francisco? Sabe que você é muito Amém. importante para nós. E abençoe a sua família, minha amiga Ritinha, que eu amo muito, minha irmã, e seu filho Gabriel. Então, sejam todos bem-vindos a mais um PG Alabastro. E, Francisco, você quer orar para a gente iniciar? Sim, pode ser. Pode ser, sim. Então, oremos. Oremos. Soberano Deus, nosso grande e eterno Pai, te damos graças, ó Deus eterno, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renova em nossas vidas cada manhã. Também te imploramos, suplicamos as tuas bênçãos para cada um dos teus filhinhos que estão também nesta live, assistindo conosco, junto conosco neste pequeno grupo, que todos sejam abençoados pela tua graça maravilhosa. Perdoa nossos pecados, é a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Francisco, é com você. Muito Fique à bem. vontade. A palavra é sua. Ok. Bem, vamos lá. Pequeno grupo, né? É algo fantástico, é muito bom o pequeno grupo. Porque aí é o seguinte, o palestrante, ele não faz um sermão, né? E aí no momento em que vocês quiserem participar, é só abrir o microfone e falar também um pouco a respeito, né, da abordagem. Né? Tá dando para ouvir bem, né, Helena? Aí, o som tá bem aí para vocês? Estamos ouvindo bem, viu, Francisco? Está ótimo. Muito bem. Então, Helena, eu quero começar assim, dizendo o seguinte. Veja o quanto a reviravolta que esse mundo está dando, né? Veja, a pandemia veio aí e botou o mundo, o planeta de cabeça para baixo. Verdade. E aí o seguinte, a pandemia nem tinha acabado direito, mas vem essa guerra, a Rússia atacando a Ucrânia. Ou seja, é um mundo que está em dores de parto, segundo as escrituras diz, né? Ou seja, Cristo está muito perto de voltar, então tudo isso são princípios de dores. Mas nós queremos, nesta noite, abordar algumas coisinhas bem interessantes. Né? Uma delas, né, vamos aqui, pela graça de Deus, agradecer a Deus, né, que a pandemia já está passando, né, que já tem locais aqui que não se usa máscara, né? Só mesmo nos locais fechados. Oh, que coisa boa, né? Eu acostumei tanto com máscara. Estamos voltando à liberdade e vamos ter que reacostumar a não usar máscara, né, Francisco? Eu já estava pensando, digo, não, eu vou usar sempre, porque eu tenho a imunidade muito baixa. Graças a Deus, durante essa pandemia, só a garganta, que ardeu assim, 2 vezinhas durante toda a pandemia, de meio histórico isso aí, porque todo mês eu dava gripe.
E aí, ou seja, eu vou continuar usando essa máscara. Quando eu chegar até muita gente, eu coloco ela. Não é mais ignorado, né, usar a máscara. Aí é o seguinte, deixa eu só falar aqui uma curiosidade, né, com respeito à instabilidade, com respeito à insegurança que esse mundo traz. Nos anos 80, a Ucrânia era terceiro lugar em armamento bélico. Primeiro os Estados Unidos, segundo a Rússia e terceiro lugar era a Ucrânia. A Ucrânia ele tinha armamento nuclear. Né? É tanto que a gente, há um tempo atrás, né, teve aquele acidente na Chernobyl, né, Chernobyl, que é lá na Ucrânia. Né, aquele urânio enriquecido e tudo mais. Então eles já tinham mesmo essa potência. Né? E aí é o seguinte, o mundo político caiu em cima disso. Olha, vocês têm que eliminar essas armas, precisa eliminar essas armas e tudo mais. E aí eles disseram o seguinte, mas se a gente eliminar nossas armas, vão nos atacar. Nós não temos defesa. Aí as Nações Unidas disseram, nós vamos proteger você. Vamos protocolar, vamos assinar, então é chamado até de referendo de Budapeste. Não é referendo, é um nome que eu esqueci agora. Sei que é um tratado, né, de Budapeste. Nessa reunião, então, assinaram e a ONU disse, olha, nós vamos proteger vocês, não se preocupe. E eles se desfizeram das armas nucleares, a Ucrânia. Ou seja, quando então arrancaram os dentes, né, do crocodilo, e a Rússia disse, pronto, agora ele está sem dente, vamos atacar. Mas cadê a palavra dada pelas Nações Unidas? Nós protege você, não se preocupe, pode eliminar suas armas, nós vamos te proteger. Já tem o quê? Mais de meses. E aí, de vez em quando eu dou uma olhada, não é sempre não, mas de vez em quando eu coloco aqui na news, aqui nos canais, e aí reunião, e reunião é quase todo dia. Reunião E nada. para quê? Para nada, né? Porque já vai aí há dias. É os milhões de pessoas refugiadas e muitas pessoas mortas. É algo terrível, né? É algo para a gente pensar que não existe segurança, não existe segurança a gente colocar a nossa segurança em homens da terra, porque é falso, né? Eles dão uma promessa, mas ali é só jogar a palavra fora, né? Tem uma época que meus avós, quando era vivo, eles sempre diziam, o homem que é homem tem palavra. Eu ouvi muito isso. Eu acho que você também deve ter ouvido já isso. O homem que é homem tem palavra, a mulher também. Ô, Tem que ter Francisco, palavra. a minha avó, ela dizia, minha filha, se você disser que vai fazer alguma coisa, o sangue pode dar na canela, mas a mulher tem que honrar a palavra. Tem que honrar a palavra. Tem que honrar a palavra. Era isso mesmo. E hoje está tão raro, né? Está tão escasso, que a gente está vendo aí a situação. Uma guerra. A guerra agora, nesses dias, agora não existe isso. E é porque as Nações Unidas, a ONU, foi criada já para isso, para evitar esses conflitos. Mas a gente está vendo que não existe a segurança. Só há segurança, só Cristo que nos dá, somente. Tirando de Cristo Jesus, não existe outra segurança, né? E aí o seguinte, eu quero concluir lendo um trecho aqui da Bíblia, que é muito interessante, mas muito interessante. Veja bem, está lá em Lucas capítulo 4, e a partir do versículo 16. Lucas 4, a partir do verso 16, lá diz assim, lá 16, viu? Diz que indo para Nazaré, vocês encontraram, né? Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus foi para a igreja, né? Que era a sinagoga, no dia de sábado, porque esse era o costume dele, né? O costume de Jesus. Mas eu não quero aqui enfatizar o dia de sábado, né? Como o dia santo que Deus determinou, né? Não, eu quero apenas me envolver-me no contexto
desse episódio. Jesus Cristo nasceu, foi avisado a Maria que ela ia dar à luz, né? E ela disse, eu não conheço homem, não tenho relação nenhuma, e como é que eu vou engravidar? E ele disse, olha, é o poder do Espírito Santo, o poder do alto, e de ti vai nascer o Salvador, o Messias, o Emanuel, o tão prometido desde Adão. Todas as gerações, quando nascia um filho homem, ficam naquela expectativa, será que é o libertador? Como Eva, quando Caim nasceu, disse logo, esse é o prometido, é esse aqui o menino. E aí todas as gerações, então, tinha essa expectativa. E aí, o anjo disse a Maria, Maria, tu és muito agraciada. Geliane e os irmãos e os amigos que estão aqui ouvindo, você já imaginou quanto privilégio para uma pessoa, para um mortal? Tanto privilégio para uma pessoa que Deus criou, meu Deus, eu fico imaginando o seguinte, essa mulher era assim, o tipo de Enoque, andava com Deus, sabe? Ele tinha assim aquele prazer de falar com Deus, tinha aquela alegria, a felicidade de conectar-se com Deus. Era algo especial demais, porque isso foi escolhida para dar a luz ao Todo-Poderoso. Lá em João, capítulo João, primeiro capítulo de João diz o seguinte, olha, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, esse Verbo, o Deus Criador, estava ali na criação, e agora é colocado no ventre de uma mulher, se desenvolve, a mulher tem um parto, aquela criancinha chora, é amamentada, eu fico assim imaginando, eu fico meditando muito tempo, meu Deus, como pode isso? É algo fantástico, é algo incrível. Imagina o valor que tem essa mulher, né? Tem um valor imenso. Aí sempre que eu converso com meus amigos católicos, eles perguntam, né? E aí a Virgem Maria, como é que vocês veem? Eu digo, não, olha, um respeito é a Bíblia que nos ensina a ter esse respeito. A Bíblia diz o seguinte, o único que é intercessor é Jesus. É Jesus, né? Então, essa parte de intercessão, a Bíblia não ensina a nós, mas o respeito que a Bíblia nos ensina a ter por ela é enorme, é muito carinhoso esse respeito, né? E aí é o seguinte, a criança já estava crescendo, né? E aí, ainda bebê, ainda pequenininho, Herodes disse, vou matar toda criança, para matar também esse menino, que é chamado agora de rei dos judeus, só há um rei que sou eu, né? Então Herodes se sentiu ameaçado, então começou a matar a criança. E o anjo disse a José, José, pega a criança aí de madrugada e vai para o Egito, porque estão querendo matar a criança. José foi para o Egito, lá ficou um tempo. Quando então Herodes queria o matar, morreu, o anjo disse, agora volta. Nesse retorno ele foi então para Nazaré. Se estabeleceu em Nazaré, e o único relato que nós temos é quando ele tinha 12 anos, né, que vieram para as festividades em Jerusalém. E eu imagino assim, Jesus era uma criança normal, como as outras crianças. Sabe por quê? Porque José e Maria, tranquilamente, achando que Jesus tinha voltado junto com os primos, com aquela criançada que ele gostava de brincar e correndo de estrada fora. Mas aí anoiteceu e cadê Jesus para ajudar a armar a barraca, para dormir? Ele achava que Jesus estava entre os parentes. Pronto, passou um dia. No segundo dia ele já começam a perguntar. Comadre, fulano de tal, vocês viram Jesus? Não. E aí começou a perguntar aos parentes, a outras caravanas, vocês viram Jesus? Não, não vimos Jesus não. Aí a preocupação aumentou. O que eles fizeram? Voltaram, né? Quando chegaram lá no templo, estava Jesus. Já tinha 3 dias que questionava com os doutores da lei, um menino de 12 anos. Pronto, é o único relato de Jesus quando... na infância, né? Não tem outro relato. E aí foi para Nazaré, onde foi criado. Chegou o período de Jesus Cristo fazer a missão no qual ele veio, né?
que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus saiu de casa, José já estava morto, o pai adotivo de Jesus já tinha morrido. Jesus sai de casa para o fim que ele veio, o propósito que ele veio. Né? Então, foi batizado por João Batista e começou, então, o seu evangelismo. Né? Foi para aquela festa de Caná, o primeiro milagre ele fez, transformou água no puro suco da uva, o mais gostoso que aquela população tomou. E aí o seguinte, agora ele volta para casa, para visitar, com certeza. Né? Então volta para casa para visitar Maria, a mãe dele, né? E aí vai para a igreja. Chegando na igreja, né, o assistente, ou seja, o pastor, ou o ancião, né? Pega o livro, o rolo, né? O livro, então, ali no profeta Isaías, entrega para Jesus ler. E aí ele lê algo fantástico, algo que, olha, para aquele povo da época, imagina aí, né? E então é o seguinte, ele diz assim, ó, pegando o livro no verso 18, né? Capítulo 4, verso 18. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Aqui ele diz, no versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Porque ele falou, aquela voz, né? Lendo a palavra de Deus, lendo a sua própria palavra. Jesus Cristo pediu para que o Espírito Santo inspirasse os profetas para escrever a própria palavra que ele ditou. Agora era o dono da palavra, ou seja, ele mesmo, agora estava falando. E quando ele falava, a voz penetrava fundo ali no coração daquelas pessoas, ou seja, aquela voz cheia de amor, cheia de paz, de felicidade, de carinho, penetrava tão profundamente que quando ele fechou as escrituras, o pessoal ficaram tudo fitado nos olhos dele. E aí ele começa a dizer, no versículo 21, né? Ele passou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Mas esse aí não é aquele que saía correndo de estrada fora, mas o meu filho, mas aquele lá, não é esse aquele menino que brincava com os meus meninos? Não é esse o filho de José? E por que ele diz isso dele? Para aquelas pessoas não era tão fácil, né? Porque eles não sabiam. Só quem sabia José e Maria. Sabia de fato quem era aquele rapaz. Mas eles não sabiam. E aí é o seguinte, eu chamo a atenção para nós, para todos nós que aqui estamos, é que nós não sabemos nada, nós não sabemos de nada. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, pedir que o Espírito Santo nos comunique algo, porque a palavra de Deus ela é um tesouro inesgotável, né? Na época que Jesus foi apresentado no templo, quando era criancinha, sacerdote, sumo sacerdote, aquelas pessoas que eram do templo, pegaram a criança no braço, fizeram aquele ritual, colocaram o nome da criança no livro, devolveram para a mãe, normalmente, né? Normalmente. Mas o Simeão, quando ia entrando na sinagoga, no templo, que viu aquela criança nos braços daquela mãe, aí ele disse, alguma coisa aqui não está bem não. Eu percebo que alguma coisa aqui não está indo do jeito que era para ser. Espere um pouquinho. Pegou aquela criança, colocou no braço e disse, agora sim, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos estão vendo a salvação. O Espírito Santo, por que disse a Simeão e não aos
Os líderes. Por quê? Porque Simeão, ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha aquela entrega total, ele gostava das coisas de Deus. E então o Espírito Santo comunicou a Simeão, disse: Simeão, você gosta tanto de Deus, você está tão próximo dele, então eu vou te dizer uma coisa. Antes de você morrer, você vai ver o Messias, o tão prometido Messias. E quando Simeão viu aquela criança, que botou nos braços e disse: agora eu posso morrer em paz. Oh, que alegria, oh, que felicidade. Está em meus braços, aqui em minhas mãos a salvação. Simeão disse isso. Aquelas pessoas que estavam no templo, quando Jesus Cristo disse: olha, se cumpriu essa escritura em mim. E aí, ele começa falando, né? Só que ali começou aquele zum, zum, zum. Começaram a se dividir. Né? Uns diziam: realmente ele dá testemunho, porque as palavras dele têm poder. Mas outros diziam: mas ele não é o filho de José? Não é aquela criança que cresceu aí junto com as nossas crianças? E Jesus começa a dizer, ó, um provérbio, né? Verso 23. Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, fazia também aqui na tua terra. E prosseguindo, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então Jesus começou a falar a respeito da rejeição que ele estava tendo ali, onde ele foi criado. E nenhum deles... Sim, aí continua aqui, né? Ó. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. No tempo de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome, porque estava sem chover, né? Em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, lá de Sidom. E ele continua: havia também muitos leprosos no Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio, que era pagão. Aí Jesus disse o seguinte. Aí no verso 28 diz: todos na sinagoga ouvindo estas coisas, se encheram de ira, de fúria, de raiva. Se levantaram todos, pegaram Jesus pelo braço, expulsaram da sinagoga, levaram para um despenhadeiro, né? Para jogar Jesus lá embaixo. E ele então se ausenta de todos eles e desaparece. Que oportunidade eles perderam, né? Que oportunidade ali eles tiveram frente a frente com o Salvador, com o Criador de todas as coisas, e perderam aquela oportunidade, né? Nós não sabemos se aqueles lá que expulsaram, que queriam matar Jesus naquela época, se eles depois aceitaram, né? Por ouvirem os feitos de Jesus, né? Nós não sabemos, né? Mas que Jesus Cristo nos dá sempre as oportunidades. Jesus não desiste facilmente, não desiste de nenhum de nós. Pode cometer o pecado que for, Jesus não desiste. Ele vai insistir até o último suspiro de todo ser humano. Porque o amor dele é tão imenso, tão grande, que ele não desiste facilmente. Por tudo que ele passou, né, para nos garantir a vida eterna, o céu, ele não desiste. E para concluir, eu quero contar aí o que aconteceu com o pastor Alejandro Bulhon. Isso lá nos anos 70, 80, não sei precisamente quando foi. Mas ele estava numa igreja central em Belo Horizonte, fazendo lá a pregação. E fora da igreja estavam jovens fumando maconha nas folhas da Bíblia. Eles tinham a Bíblia, eles arrancavam a folha da Bíblia, faziam o cigarro, acendiam e ficavam fumando, frente à igreja. Aí viram aquilo e pediram, né, quando terminou o sermão, pediram para o pastor conversar com aqueles jovens. Ele foi lá e falou para eles, falou, né, a respeito da bondade de Deus, o carinho de Deus, e que aquilo que eles estavam fazendo não era bom para a saúde e tudo. Nisso eles começaram a ridicularizar quando ele falou sobre Deus, Jesus, né? Disse: não, isso aí não existe não. Esse Deus que você fala não existe não. E vamos fazer agora uma prova. Olha, se esse Deus que você fala existe, 30 segundos eu vou dar para ele. Se dentro dos 30 segundos eu cair morto aí, então ele existe.
E aí os outros, ó, prenderam a respiração e aí começaram a contagem, né? Passa 10 segundos, passa 20 segundos, e aí vai se aproximando os 30 segundos, até que eles respiram aliviado e dizem, aí, eu não provei para você, esse Deus seu não existe não. Aí ele fala, ele diz, olha jovem, esse Deus, a paciência dele é tão grande, mas tão imensa, é que ele vai, espera por uma pessoa 100 anos. 105 anos, tem pessoas que até vivem até mais, né? Mas ele espera pacientemente 100 anos por uma pessoa. Não é em 30 segundos que a paciência dele vai esgotar, não. Ele vai esperar por você o tempo que for necessário. Em 30 segundos, não esgota a paciência dele. Isso é uma prova, né? Uma prova de que Deus ama. E Deus vai destruir. Olha, Deus é que dá vida, que dá paz, alegria, felicidade. Ele vai estar fazendo esse tipo de coisa, né? De forma alguma. Então, queridos, para mim foi um privilégio compartilhar com vocês essa mensagem e dizer o seguinte, que Jesus Cristo, ele ama você e a mim tanto, mas tanto, que se fosse necessário, ele fazia tudo de novo, tudo outra vez. Oh, amor maravilhoso, né, esse Jesus? Jesus é muito bom para nós. Que Deus abençoe a todos nós, né? Pessoas amigos que estão também participando conosco. E tenho uma certeza que Jesus ama vocês, ama, que a gente nem sabe calcular o tamanho desse amor. Amém, é verdade, Francisco. E você falando aqui, eu gosto muito quando você está pregando, porque você traz um apanhado histórico, assim, tão grande, tão grandioso, e em poucos minutos aqui você trouxe praticamente a história de Cristo, né? Ele bebezinho, ele adolescente, e aí vai no desenrolar da história e a gente vai podendo conhecer um pouco mais desse Cristo que tanto nos ama. E cada fato, quando você vai falando, eu fico aqui imaginando que aquelas pessoas tiveram a oportunidade de conviver com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e eles não reconheceram. Né? Então, eu peço a Deus que não aconteça isso conosco, de ouvir a voz do Espírito Santo e não reconhecer. Porque Deus, ele não muda. Malaquias mesmo, Deus, ele diz, eu não mudo, né? Eu, Senhor, não mudo, por isso que vós não sois consumidos. Porque a gente faz cada coisa, às vezes, que, por exemplo, como você comentou aí, né, desses jovens que, como eu posso dizer, afrontaram Deus, né? Isso. Em 30 segundos, hein? Se Deus existe, se Ele é poderoso mesmo, então eu vou parar de respirar aqui, né? Prender minha respiração 30 segundos, se eu morrer é porque Ele existe, ou seja, uma afronta. Mas Deus não muda, não importa o que a gente faça, o amor dele é incondicional. É um amor tão grande que ele preferiu morrer do que ver a gente morrer eternamente. É verdade. Né? E essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de conviver com o amor encarnado. Porque 1 João 4, verso 8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, por quê? Deus é amor. Porque Deus é amor. Então eles tiveram a oportunidade de ver ali, face a face, o amor encarnado e não reconhecer. Isso. E Deus não muda. Então, o Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus eternamente. Então, se Deus falou no passado com os seus servos, Ele continua falando hoje. E por que a gente não ouve? Por que a gente não está ouvindo? Por que a gente não reconhece a voz do Espírito Santo? Ou será que a gente ouve, que a gente reconhece, mas que a gente dá uma de lerdo, muitas vezes, para não colocar em prática o que ele pede para a gente fazer, né?
Porque a gente ouve, quando a gente ora, a gente ouve aquela voz dando a resposta para a gente. É uma resposta que não é sua, não é sua voz, não é outra pessoa falando, mas você ouve a resposta. Ouve ou não ouve, Francisco? Ouve. É isso mesmo. Ouve. Com certeza. Se a gente pergunta algo para Deus de coração, a gente ouve a resposta. A gente pode não gostar da resposta que a gente teve ali, mas a gente Isso. ouve. Mas a gente ouve. Então, aqui fica o meu desejo, o meu pedido, que a gente não seja igual a essas pessoas que tiveram a oportunidade de estar com Deus, de ouvir a palavra de Deus e não reconhecer, não aceitar. Exatamente. Que ao ouvir a palavra de Deus, que o nosso coração se enche de alegria, se enche de esperança nesse Deus que tudo pode. Porque muitas vezes a gente desacredita, mas Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Mas por que Deus não faz? A palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Crê. Muitas vezes Deus quer fazer maravilhas na nossa vida, mas se eu não creio, eu estou minando o poder de Deus, porque eu não creio, né? Quantas vezes o próprio Cristo disse, Francisco, faça-se segundo a tua fé. A tua fé. Quando ele curou a mulher que há 12 anos ali tinha uma hemorragia, o que foi que ele disse? A tua fé te curou, né? Ou seja, quantas e quantas vezes Jesus curou pela fé daquelas pessoas. Então, muitas vezes a gente pede coisas a Deus, mas um minuto depois a gente está ali duvidando. Será que Deus vai me dar mesmo? Será que isso? Será que vai acontecer? Ou seja, a gente está duvidando de Deus. Verdade. E tem outro momento bem assim, carinhoso, que aquele pai trouxe o filho doente para Jesus curar, mas Jesus perguntou, você crê? E ele foi sincero, ele disse, creio não, Senhor. Mas me ajuda, na minha descrença, né? Na minha descrença, me ajuda a crer. É verdade. Eu amo muito meu filho, ele está sofrendo muito. Eu não creio não, mas me ajuda. E Jesus assim atendeu, mesmo assim atendeu. Porque ele foi sincero. Porque ele foi sincero. Então Deus, ele prefere a oração de um sincero, né? Do que uma oração medíocre. Então, se a gente não consegue ouvir a voz de Deus, se a gente não consegue aceitar muitas vezes os planos de Deus para a nossa vida, se a gente não consegue crer, então mais vale uma oração dessa, né, Francisco? De dizer, Senhor, eu não tenho fé, Senhor, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar que o que tem aqui é a Tua palavra, me ajuda a crer, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, né? Preenche o meu coração. E com certeza, se a oração for sincera, Deus vai responder. Vai, com certeza. E eu fico muito feliz porque o Espírito Santo tocou no coração dessas pessoas que vieram aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. E eu estou muito feliz com a minha comadre, minha comadre Cleia. Eu nem sei de onde que ela está assistindo a nossa reunião, mas eu estou muito feliz, viu, minha comadre, que a senhora está aqui. A senhora é muito importante para mim. Francisco, eu costumo dizer que o nosso PG, ele é nacional. Daqui uns dias ele vai ser internacional. Porque hoje aqui nós temos, olha, Petrolina, nós temos Cabrobó, nós temos Recife, nós temos Rio Grande do Norte, lá Natal, e nós temos, eu acho que ela está no Ibó, lá no distrito de Belém do São Francisco. Então, assim, vários estados, várias pessoas que vieram com um único propósito: louvar e engrandecer a Deus, conhecer mais de Deus. Curiosidade, talvez, mas o Espírito Santo chamou, porque Ele quer que essas pessoas conheçam a Deus. E louvado seja Ele pela vida de cada um de vocês aqui. E antes da gente orar, eu vou colocar novamente aquele hino que você pediu.
porque de tudo que Deus nos pede, a gente tem um dever que é ir e anunciar. Então, se Deus tocou no seu coração hoje, anuncie esse amor. Fale de Deus para as pessoas. Ore, cante, deixe que Deus fale no seu coração. Amém, amém. Oremos. Glorioso Deus, eterno e amado Pai, Criador dos céus e da terra, obrigada, Senhor, pelo teu amor incondicional. Ó Deus Espírito Santo, obrigada por ter trazido cada um dos teus filhinhos aqui hoje no PG Alabastro para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua mensagem de amor. Que eles saiam daqui com o coração preenchidos de esperança, na certeza que o Senhor os ama incondicionalmente. Ó Senhor, que o Senhor seja conosco em todos os momentos. Se tem alguém aqui, ó Pai, que está enfermo, que está doente, que o Senhor neste momento venha suprir suas necessidades, dando saúde, restaurando, ó Pai, a saúde dessa pessoa. Seja a saúde mental, física, emocional, não sabemos. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece cada um dos que estão aqui. Ó Pai, se o desejo dessa pessoa é te conhecer em verdade e em espírito, então, ó Senhor, ó Deus Espírito Santo, faz a tua obra na vida de cada um deles. Meu Deus, que eles saiam daqui preenchidos e que suas necessidades, ó Pai, sejam satisfeitas conforme a tua bondade e a tua misericórdia. Mas, Senhor, que os teus planos sejam em primeiro lugar em nossa vida, porque sabemos, ó Pai, que muitas vezes
não sabemos nem o que é melhor para nós, mas o Senhor sabe. Então, neste momento, ó Pai, te suplicamos que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para entendermos, ó Pai, e que a gente venha praticar os teus planos em nossas vidas. Que os ensinos hoje aqui sejam, Pai, como sementes em terra fértil, que venham, ó Pai, florescer e dar muitos frutos. Que a palavra que aprendemos hoje aqui, Senhor, seja repartida com todos aqueles que o Senhor nos enviar. Aquece o nosso coração, livra-nos de todo mal. Dar-nos, ó Pai, um sábado deleitoso e santo dia do Senhor na Tua presença. É o que te suplicamos e já te agradecemos. Não porque somos merecedores, ó Pai. Fica conosco e com a nossa família. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, coisa boa. Ô, Francisco, está terminando. Já se foi 1 hora. Passa rápido, né? Passa rápido. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, proteja e que... Ó, o Mitch já me avisando aqui que a nossa reunião está sendo encerrada. Então, que Deus abençoe e que vocês voltem no próximo encontro do PG, na próxima sexta-feira, como diria um conhecido, né? Neste mesmo dia, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Então, sexta-feira, às 20 horas, estamos aqui para louvar e engrandecer a Deus, aprender cada vez mais desse Deus maravilhoso, tá? E também dê uma passadinha lá no Instagram, curta a página da gente e encaminhe, porque toda semana a gente está colocando conteúdo lá também. A lição a gente passa aqui e coloca para recapitular lá no Instagram e também no YouTube lá na página do PG Alabastra. Então, vocês podem, durante a semana, dar uma passadinha no Instagram, PG Alabastra, ou no YouTube, PG Alabastra, e rever o que a gente aprendeu aqui, tá? Ou encaminhar para alguém que não conseguiu estar presente. Que Deus abençoe, foi um prazer imenso estar com vocês. Um abraço gigante no coração. Francisco, muito obrigada. Um abraço aí, Ritinha, Gabriel. Saudade de vocês aí, da nossa igreja. Deus abençoe você também. Um prazer, tchau. Presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero
mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é